Por guardar muitas coisas, não falar, acabava que eu não era eu mesma, eu acabava sendo falsa, né, digamos assim, com as pessoas, porque, na verdade, convivia, mas tinha um negócio que eu não resolvia, passava por cima, né. Hoje eu consigo resolver essas situações, eu consigo chegar com mais clareza nas pessoas e poder falar muitas vezes aquilo que me incomodou, alguma situação, né? Então isso fez com que eu não tivesse mais esse sentimento de rancor, de raiva, né? Muito pelo contrário, né? Me deu um outro olhar de ajudar nessa situação, né? Ter discernimento e poder falar, né? Que eu acho que é o X do ser humano, né? Poder falar aquilo que sente. Não é fácil, é uma luta todos os dias, né? Porque é muito mais fácil a gente se esconder muitas vezes da situação, não querer resolver. Mas eu acredito muito assim, né, que quando a gente tem essa vida transformada, a gente precisa exercer isso todos os dias, essa transformação todos os dias, né? Então acredito que sim, que hoje eu consigo lidar melhor com as pessoas, né? Então eu percebi o seguinte, que todos nós somos filhos de Deus e que cada um tem um jeito, não só um temperamento, mas um jeito de lidar com as coisas, um jeito de né, pega uma coisa só e põe 20 pessoas olhando para essa mesma coisa, cada um vai ter uma visão diferente, uma maneira diferente de pensar na solução de um problema. A convivência fraterna me ajuda nisso, a entender que eu tenho um tempo para fazer as coisas e que cada um dos meus irmãos tem também. Não é fácil, é uma luta todos os dias, né? Porque é muito mais fácil a gente se esconder muitas vezes da situação, não querer resolver. Mas eu acredito muito assim, né, que quando a gente tem essa vida transformada, a gente precisa exercer isso todos os dias, essa transformação todos os dias, né? Então acredito que sim, que hoje eu consigo lidar melhor com as pessoas, né? Eu costumo compreender que antes de casar eu tinha um limite. Depois do casamento eu tenho um outro limite. Porque o olhar diante de cada realidade precisa ser vivido de uma forma. Eu penso que diante dessa situação, muitas vezes, de nos entregarmos a Jesus, não precisa ter limites. Quanto mais a gente se entrega, melhor a gente consegue viver muitas coisas. Quanto mais a gente se abandona sem os limites, mais a gente consegue viver e tocar nesse amor e nessa graça de Jesus. Porém, quando você fala sobre as questões humanas, é de extrema importância a gente reconhecer os nossos limites. E a princípio eu não aceitei e eu quis me iludir achando que eu não era tão ruim assim. Que o meu temperamento não era tão difícil assim, né? Que na minha cabeça só o colérico era um temperamento difícil, que os outros não. Que pneumático ia para o céu direto, não precisava se preocupar com nada. E aí, em comunidade, né, começando o meu caminho formativo, nós trabalhamos aqui no comecinho, né, no vocacional e depois no encontro, nós trabalhamos essa parte, né, do temperamento. E qual não foi minha surpresa que quando eu fiz novamente esse questionário, eu me encontrei em equilíbrio. Claro, ainda, né, o colérico é predominante, contudo, eu encontrei o equilíbrio. Eu tenho traços desses 17, 8 eram amarelos. Então, assim, ainda é predominante, contudo, eu tenho traços dos outros, que é um equilíbrio que eu preciso manter, vigiando a minha vida, principalmente a minha vida de oração, mas o que me deixa tranquila não, mas o que me deixa segura é que eu não estou sozinha, que eu tenho uma comunidade que mesmo que a louca da casa saia, né, como dizia Santa Teresa, né, ainda assim tem uma comunidade que me ama.
e que tem paciência muitas vezes comigo e que com isso eu aprendi a ter com os outros. É de extrema importância, até saudável, a gente poder viver respeitando os limites humanos, para que a gente viva uma boa missão, para que a gente possa se entregar a um algo que Deus muitas vezes nos apresenta e desafios que vão surgindo. Porque a necessidade, ela é grande, muito. E se a gente não tomar cuidado, a gente abraça de tal forma muitas coisas que a gente realmente não consegue dar conta de poder cuidar de nós e poder de alguma forma cuidar daquilo que nos é confiado. Eu acredito muito assim que Deus usa de meios, assim, né? Eu acho que na verdade com todas essas mudanças e transformações, eu e minha família, na verdade, precisamos passar por uma situação de dificuldade, uma situação financeira, né? Acredito que com essa situação que a gente passou financeira, que Deus nos permitiu a viver isso, foi mudando muitas coisas, né? Por mais que, né, eu tinha o meu encontro com Deus, tudo mais, estava nessa busca de mudança, mas eu era apegada a muitas coisas ainda, né? E a questão do trabalho, a questão do dinheiro, do ter, né? Queria, assim, né, ter um bom apartamento, cuidar bem das minhas filhas, trabalhar bastante, trabalhava muito, né? Na época, tanto eu quanto meu marido, mas quando essa situação financeira bateu a nossa porta, acredito que foi um pontapé para uma grande transformação, né? Eu brinco, falo que esse é o cabelo que Deus me deu, mas é o cabelo que eu nunca aceitei na minha vida, assim, né? Porque achei que eu tinha que ser outra, na verdade, né? Então, quando você passa por um tempo de dificuldade, você vai entendendo que as coisas não são bem assim, né?